É um orgulho, né, para uma enfermeira estar liderando a assistência, né? Coloquei teu nome na inteligência artificial para ver o que ela me dizia. Só coloquei o nome, não falei mais nada. É uma das figuras centrais na liderança assistencial hospitalar no Brasil. Sabia? Bem-vindos ao Ciência por Trás da Imagem, um laboratório em formato de podcast. Aqui investigamos como a imagem e a biologia pura fortalece o posicionamento. Eu sou Mel Camassola e em cada episódio converso com especialistas para entender como uma marca pessoal passa a ser lida como confiável, relevante e inesquecível. E cada especialista que vem aqui tem uma marca pessoal, como eu falei, forte, inesquecível. E a convidada de hoje é a Vânia Rezi. Vânia, muito obrigada pela tua presença, por disponibilizar o teu tempo, que é tão precioso. A gente sabe que tá sempre assim, apertadinho para vir conversar comigo e com todo mundo que estiver aqui te ouvindo e te vendo. Melissa, é um grande prazer poder estar aqui, né, bater um papo contigo, que sempre é um prazer, e até porque já nos conhecemos há tanto tempo, né, e uma grande trajetória também contigo, né, então fico super feliz e te parabenizar por essa belíssima iniciativa. Obrigada. Vânia, então seguimos. Antes de fazer algumas perguntas, eu te perguntei, tu disse que não, né? Eu coloquei teu nome quando eu estava aqui pensando o que falar sobre a Vânia. Aí eu coloquei teu nome na inteligência artificial para ver o que ela me dizia. Só coloquei o nome, não falei mais nada. Aí ela me disse assim: é uma das figuras centrais na liderança assistencial hospitalar no Brasil. Sabia? Que bacana, né? É um orgulho, né, para uma enfermeira estar liderando a assistência, né? E como a gente estava falando agora há pouco, informalmente, né, Mel? Já estou nessa posição de liderança, né, de superintendência desde 2012, então uma trajetória muito bacana mesmo. E mais, especialmente no contexto do Hospital Moinhos de Vento, que daqui a pouco eu quero que tu conte um pouquinho dessa história do Moinhos. Eu tenho um carinho especial pelo Moinhos, que foi lá que eu ganhei os meus 2 presentes maravilhosos, que são meus filhos, e sempre fui super, super bem atendida. E ainda ele complementa uma das instituições mais respeitadas da América Latina. E aqui embaixo, ele ainda complementa mais, olha que legal. E ele fala da marca pessoal. E aí ele, enfim, é um texto bem longo, por sinal, faz esse exercício, depois eu vou te mandar o texto, mas ele, sabe que ele fala? Que tu é uma profissional com 3 camadas raras. Sabe quais? Não? Excelência clínica, que aí vem toda a tua formação, o cuidado que tu teve, hoje tu tem com o paciente, mas não diretamente, mas o teu atendimento, que depois eu quero que tu conte um pouco, tua trajetória como enfermeira, na ação, posso estar falando errado, mas na ação de enfermeira, gestão estratégica e formação de pessoas. Então veja, a inteligência artificial te descreve como essas 3 camadas raras. E a Vânia, hoje, ela é superintendente assistencial de educação e de educação do Hospital Moinhos de Vento, e uma trajetória de mais de 3 décadas, que daqui a pouquinho eu quero que tu conte a história, liderando centenas de profissionais todo esse tempo. E mais que isso, é casada com o José, e mãe da Nicole e da Camila, 2 mulheres super inteligentes, que eu acompanho um pouco da trajetória delas e fico muito feliz de ouvir. E Vânia, muito obrigada. E eu quero que... Esses dias eu fui lá no Moinhos tomar um café contigo. E tu me contou uma história. Desde a Vânia, eu acho que era desde os 14. E todo mundo tem que ouvir essa história. Desde aquela época e como tu chegou aqui
nessa tua atuação hoje como superintendente, liderando, formando e cuidando da assistência com segurança dos pacientes do Moinhos. Que bacana, Mel, né? Te agradecer de novo por essa oportunidade de falar um pouco, né? Porque eu tenho tido um lema, né? Eu acho que a questão da generosidade, da gente compartilhar, impactar e mentorar, inclusive, nossos futuros líderes, né? Porque se eu estou aqui hoje, é porque eu me inspirei em alguém, é porque alguém me deu a mão e me acompanhou e me mostrou também caminhos a seguir, né? E a gente toma a decisão qual é o nosso caminho. Mas sempre tem alguém que teve essa generosidade, alguém que a gente se inspirou para poder chegar onde a gente chegou. E quando a Mel pede para eu contar a história dos meus 14 anos, e a gente tomou um café na minha sala, eu gosto de lembrar sempre das minhas origens, né? Eu sou do interior do estado, eu sou do interior de Colinas, né? Que quem vai lembrar, na calamidade aqui do estado, foi uma das cidades que ficou sem água potável. E a minha família, eu sou filha de pequenos agricultores, mas sempre tinha muito forte a questão da educação. E eu tive a grande oportunidade de, aos 15 anos, participar de um processo seletivo e fazer um intercâmbio na Alemanha. E para mim, este foi um grande divisor de águas para mim. Tu pode falar o ano? Foi em 1982. Eu tive a oportunidade de ser selecionada, fiz um concurso de língua alemã aqui no estado, fui selecionada em primeiro lugar na época. E só para vocês lembrarem, né? Não era a época que tivesse e-mail, WhatsApp. Por isso que eu pedi para tu falar o ano, para as pessoas terem noção, que a gente sabe hoje, as mães que estão aqui ficam ansiosas quando um filho de 16, 17 anos faz um intercâmbio. Isso. Hoje, imagina. Então, naquela época, né? Foi um desafio, mas foi uma alegria tão grande também para minha família, porque eu tive a oportunidade, o objetivo desse programa era fazer um resgate entre imigrantes, né, poderem voltar à Alemanha, só para a gente recordar no tempo também, ainda existia o Muro de Berlim, né, então eu fui para, né, tinha a Alemanha Oriental e Ocidental, e uma família selecionada aqui pelo Centro Cultural 25 de Julho me acolheu, e a comunicação toda foi por carta, né, dizendo para minha família, para minha mãe, que eu estaria bem cuidada. E de fato, né, Melissa, foi assim. Eu cheguei lá e me adaptei tão bem, aquela família me recebeu tão bem, que o meu programa era para ficar 2 meses e acabei me inserindo super bem na comunidade, na educação, eu frequentava a escola, fazia as provas, e acabei ficando 4 meses. E este foi o ano que eu fui fazer o vestibular, no final do ano. Então, ir para lá, retornar, de certa forma me preparou e me mostrou que eu tinha capacidade de enfrentar, que eu tinha capacidade de me liderar e fazer as minhas escolhas. Então, foi muito bacana, né? E se eu posso recomendar hoje, né, para as mães e para os pais, estimulem isso nos seus filhos, né? E deixem eles voarem, enfim, né, não fiquem controlando tanto no WhatsApp, para que eles possam tomar suas decisões. A gente precisa estar ali sustentando, mas eles poderem tomar suas ideias e suas ações, e serem responsáveis por elas, né? E muito interessante isso que tu falou, que olha só que me chama a atenção, eu aprendi a me liderar. Uhum. Então, associando com isso que tu falaste, de as mães deixarem, o líder, ele precisa primeiro aprender a se liderar. Isso. Eu sou meu líder, né? Eu sou meu líder e depois eu vou tentar liderar os outros. E aí a Vânia voltou da Alemanha e fez vestibular para enfermagem. Isso, desde os 6 anos de idade eu sabia que eu ia ser enfermeira. Ah, mas eu quero saber por quê. eu tinha faringites com frequência, e eu me lembro até hoje, tá na minha mente, quando eu ia no hospital fazer as nebulizações. Aquele cheiro da asepsia, do álcool, me encantava. E eu decidi lá que eu ia ser enfermeira, porque eu enxergava aquele cuidado e me identificava com o cuidado.
Até porque a família fez aquele questionamento que toda família faz. Por que enfermagem e não medicina, já que tu vai fazer universidade? Exato. Por que tu vai querer cuidar de paciente e não liderar o cuidado? Isso ainda acontece hoje em dia? Acontece, Mel, né? Mas são perfis muito diferentes de profissionais. O médico, ele tem um contato onde ele lidera, ele faz o diagnóstico, ele é o líder daquele paciente, daquele caso clínico, mas a enfermagem, ela tem todo o contato com o paciente, ela faz todo, além de toda a enfermagem baseada em evidências, ela lidera a organização desse cuidado, como ele vai acontecer a partir de uma prescrição médica. E esse sempre foi meu encantamento, de trabalhar com pessoas, de estar com pessoas, e ao longo, tanto da faculdade como depois da minha profissão, eu fui descobrindo em que eu era boa também na enfermagem, né? Então, em que eu era boa, em que eu conseguia fazer bem feito, que turno era meu turno, por exemplo. Eu tive uma experiência, trabalhei à noite, eu que sou sempre de bom humor, sorridente, me tornei a pior pessoa do mundo. Mal-humorada, não conseguia lidar, nem eu comigo. Como é Então, importante ter essa auto-observação, né? essa auto-observação do ritmo circadiano, de onde eu me adapto, né? Porque a enfermagem, ela é tão ampla, ela é desde uma atenção básica de saúde até a alta complexidade. E eu sempre gostei da alta complexidade, do paciente crítico. Nunca gostei do paciente crítico pediátrico, então a pediatria para mim é um grande desafio, né? Obviamente, como profissional da saúde, numa urgência e emergência a gente vai atuar. Claro. Mas se eu puder fazer a escolha, minha escolha sempre foi o paciente adulto e o paciente crítico. Olha. E fui enveredando por esse caminho. E aí tu fez vestibular, e quando tu terminou tua faculdade? Então, né, a época a enfermagem era a enfermagem de 4 anos, né? Hoje o nosso curso já tem 5 anos. E ao terminar, eu terminei em julho de 88, meu curso, e quando eu finalizei o curso, minha irmã já morava em Santa Catarina, e eu fui tirar aqueles dias entre finalizar as disciplinas e a colação efetiva de grau, eu fui tirar uns dias e descansar na casa dela, em Chapecó, e cheguei lá em Chapecó, e naquela época a gente lia jornal. Sim. E eu estava lendo o jornal e vi que tinha uma oferta de emprego para enfermeiro numa cooperativa. Lembrando, 88 é a época de criação do SUS, e a cooperativa, né, mantinha para os seus produtores e associados a atenção básica hoje no modelo que o SUS tem. Então tinha os postos de saúde com atendentes de saúde distribuídos aí em 13, 14 municípios da região oeste de Santa Catarina, né? Então eu fui lá, conversei e saí admitida de lá. Então eles me esperaram fazer a minha colação de grau, ter o meu conselho, e fiz minha colação de grau 6 de agosto, dia 9 de agosto eu estava trabalhando em Chapecó, na Cooper Alpha, que existe até hoje ainda, né? E é um prazer poder falar isso, nessa transição que foi dos postos de saúde deles para depois o SUS. E foi uma experiência muito bacana, porque eu que vim de uma formação na Universidade Federal, num hospital de alta complexidade, pude me inserir, mas levar para uma área que era extremamente carente, com muitas necessidades de educação em saúde, eu pude praticar e também já formar pessoas. E eu era uma menina de 21 anos, recém-formada, e consegui causar um impacto muito positivo, e talvez esse início também me fortaleceu muito como profissional. Hoje tem estatísticas que mostram, né, que enfermeiros, os 2 primeiros anos, essa inserção na profissão, ela é muito complexa. Então esse início de profissão, onde tu consegue realmente te encontrar, consegue enxergar valor no que tu entrega, ele faz a diferença para te manter na profissão. Hoje, entre 20% e 30% da enfermagem desiste nos 2 primeiros anos da profissão, porque ela realmente é muito intensa, é de uma dedicação muito grande, e se o propósito não existir, facilmente os profissionais desistem, porque tem carreiras, né, com remunerações iguais, similares, que não exigem tanto este dia a dia com propósito.
É interessante tu trazer isso, porque como aqui nós estamos falando, a nossa temporada do podcast é sobre legado, o nome da temporada é legado. Uhum. Então, quando tu me traz essa informação, o propósito, sem um propósito definido, sem saber o que tu quer ofertar com o teu trabalho e o que tu quer deixar de legado, não tem como fortalecer a marca pessoal. Então, veja, tu já era uma menina e já começou com um propósito que, aliás, começou desde a faringite, quando tu viu que cuidar de alguém era algo que me encantava, me encantava, né? E segue me encantando quando eu olho, né? Eu já tô há muitos anos na profissão, não consigo nem fazer as contas, são 38 anos nessa trajetória, 34 no Hospital Moinhos de Vento, né? E hoje segue me encantando, mesmo eu não estando no cuidado direto, mas poder liderar a forma com que a enfermagem, e hoje eu respondo pelas demais profissões da área da saúde, né, nutrição, farmácia, clínica, fisioterapia, psicologia, assistente social, a forma como se organiza esse cuidado, como que eu vou entregar um cuidado seguro, de qualidade, baseado em evidências para o paciente, isso segue me encantando, né, então poder expandir aquilo que eu acreditava pessoalmente para um modelo assistencial, para uma organização que tem uma repercussão nacional e mundial. Acabou de sair o ranking da Newsweek, e com muito orgulho, né, nós estamos na posição 127 mundial, Parabéns. A 4ª posição no país, né, então muito me orgulha, né, uma instituição do Rio Grande do Sul, onde hoje eu estou à frente da assistência e da educação há um bom tempo, né, há 14 anos, realmente esteja fazendo a diferença, né, então é gratificante. E como é que tu chegou no Moinhos? Bom, Tu começou como enfermeira, comecei como do enfermeira, paciente. isso. Então, eu comecei minha trajetória lá em Chapecó, mas, né, uma profissional recém-formada, vindo da capital, eu fiquei, né, adorava trabalhar lá, mas já pensando no próximo passo, né, e eu acho que essa é uma característica minha, né, uma ansiedade sempre de pensar, tá aí, qual é o próximo passo, o que mais eu posso fazer? Eu enxerguei que lá não tinha formação adicional em saúde, naquela época não tinha universidade e faculdades, enfim, cursos ligados à área da saúde. E eu seguia conectada com a cidade aqui, eu disse, bom, eu vou ter que voltar a Porto Alegre para fazer especialização, buscar meu mestrado, então buscar meu futuro. Então eu acabei retornando a Porto Alegre e voltei e passei a trabalhar no Hospital da PUC, onde eu fui trabalhar na área da diálise. Então saí da atenção básica para altíssima complexidade. Eu pensei agora, bom, tu chegou no lugar certo, onde tu gosta. Isso. Ou tu descobriu ali que tu gosta disso? Então, eu nunca tinha trabalhado em diálise, muito menos visto isso durante a faculdade, até porque a terapia dialítica ela é muito nova, ela é dos anos 70 aqui no estado. Sim. Mas eu fui trabalhar com uma das referências né, no tema, que é o Dr. Domingos Dávila, e ele é um professor fantástico. Então, assim, lá eu encontrei ciência, né, o cuidado baseado em evidências e o papel do enfermeiro muito claro, né, com rotinas, protocolos, coisas que me encantam, né. Eu sou uma profissional que eu sempre acreditei no cuidado baseado em evidência científica, e era uma terapia relativamente nova e muitas coisas por produzir, e um hospital universitário te permite isso. Então, desde lá, eu deveria até ter trazido, achei uma foto esse final de semana, né, daquele ano que eu cheguei, já criando a primeira jornada gaúcha de enfermagem em nefrologia, então, sempre estimulando isso e estando presente nesses movimentos. Então, fiquei lá na PUC por um bom tempo, e acabei depois tendo convites para sair de lá, porque eu também sempre estive ligada paralelamente à pesquisa. Então, eu estava sempre ligada num grupo de pesquisa da Universidade Federal, e acabaram surgindo os outros convites, e acabei sempre tendo 2 trabalhos em paralelo.
E acabou isso acabou de me levando lá para o Hospital Moinhos de Vento, onde eu recebi um convite, naquela época de novo, lembrando, era telefone fixo, não era celular, né? Recebi um convite para participar de uma seleção, que estavam fazendo seleção para enfermeiros do hospital e acreditavam que seria importante eu levar meu currículo. Levei meu currículo físico, que eu ainda guardo com uma relíquia, né? Impresso, encadernado, lá para o Moinhos de Vento. E o Moinhos de Vento me capturou, né? Porque desde as entrevistas, eu que sou de origem alemã, o hospital de origem alemã, eu vi uma grande conexão de valores e de cultura, né? Então eu passei no processo seletivo, agora dia 19, completei meus 34 anos de Moinhos. E lá eu cheguei como enfermeira, como tu falaste, né? Enfermeira de beira-leito, da área da maternidade. Depois, lembrando sempre, né, era a vaga que tinha, então a gente se adapta, Sim. A gente precisa se Mas adaptar. eu sei que tu tem um carinho especial pela maternidade. Tenho. Porque onde fica a sala da Vânia, deixa eu ver se eu sei explicar, as salas ficam ao redor de um espaço que tu consegue sair das salas, olhar pelo espaço que tu vê vários ambientes do hospital, e um deles é a maternidade. Isso. Que aquele dia que eu fui conversar Tinha um bebê contigo, nascendo. é o lugar, o aquário, chama o aquário, onde o bebê nasce e apresenta para a família. Então, isso, o pai faz os cuidados do bebê e pode já mostrar para a família acompanhar naquele espelho, né, o bebê. É um carinho, né? É um momento fantástico, né? Trazer ao mundo uma nova vida, é o local do hospital que mais alegria se tem, né? Isso tá bem pertinho, onde a vida começa todo dia. Isso. E a gente escuta aquela família celebrar, né? Então é muito bom. Mas eu acabei tendo várias oportunidades no hospital, então eu gosto sempre de trazer essa questão na carreira das pessoas. As pessoas às vezes entendem que carreira é crescer verticalmente. Crescer lateralmente também te acrescenta muito, né? Então eu cheguei na maternidade, eu gosto do paciente adulto, então eu tive uma oportunidade de mudar nos meus primeiros 6 meses já para um setor que eu amei ficar, 8 anos a clínica, a parte realmente da parte clínica da alta complexidade, que recebia todos os pacientes mais complexos pós-terapia intensiva. Então lá eu consolidei, eu acho que meu papel como enfermeiro do hospital, né, que realmente a instituição passou a conhecer mais a Vânia enfermeira. E lá também eu tive várias outras oportunidades que foram surgindo, porque eu, por ser uma enfermeira de nefrologia, eu já fui fazendo minha especialização, mas o hospital ainda não tinha um serviço de diálise ambulatorial. E como eu encontrava os médicos que eu já tinha trabalhado, ex-residentes lá no hospital, que eram da área de nefro, nós fomos preparando ali, né, borbulhando a ideia de ofertar o projeto de construção de um centro de diálise para o hospital. E um dia, esses colegas médicos disseram: Vânia, a gente vai ofertar nosso serviço para um hospital concorrente se o Moinhos de Vento não tiver vontade, né, de ter um serviço próprio de diálise. E eu, talvez meio sem noção, eu disse: eu vou comunicar a superintendência disso. E eu tive a coragem, como enfermeira, desci na superintendência, bati na porta e falei: olha, né, a equipe médica tem um projeto para ter um centro de diálise, mas eles, talvez, se não tiver uma abertura para um projeto novo aqui, eles vão levar esse projeto para os concorrentes. E aí disse: não, Vânia, a gente quer que tu lidere esse projeto, que tu possa construir junto com eles um projeto. E foi aí que eu aprendi o que é um DRE. Né? Eu, enfermeira, tinha a mínima ideia. Vânia, você faz o projeto, vamos fazer o DRE. Vou fingir que eu entendi tudo. Vou pedir para os universitários, né? Pedir para um colega, um amigo que era da área de controladoria, contabilidade. O que é um DRE? Nunca ouvi falar nisso, né? Então, a gente construiu esse projeto, fez toda a viabilidade econômica e mostrou que era extremamente viável e importante o Hospital Moinhos de Vento iniciar seu centro de diálise.
E eu brinco que eu errei 3 vezes nesse projeto, porque a gente fez um projeto para ter 40 pacientes, rapidamente a gente lotou, a gente fez uma expansão para um andar maior, duplicamos a capacidade, não foi o suficiente e já hoje já ocupa um andar inteiro com mais de 100 pacientes em cuidado dialítico, né? Então, Não é errar bem, 3 vezes o projeto. Errar, não é bem errar, né? Mas realmente foi importante na minha carreira para mostrar, Melissa, um pouco para mim das outras habilidades, porque talvez, muitas vezes os profissionais, a gente não se dá conta de que a nossa bagagem, né, a minha expertise clínica eu já conhecia e eu era reconhecida dentro do hospital por isso, pela minha expertise, né, eu buscava sempre a enfermagem baseada em evidências, eu criei vários grupos de referência, de estudos, então isso vinha fluindo e eu tinha me tornado uma liderança natural de cuidado. Mas a parte realmente acoplar outras questões, por isso eu digo crescer lateralmente, né? Então eu tive a oportunidade de criar um projeto do zero e isso, de novo, né, me deu uma fortaleza de uma capacidade que eu não conhecia, mas que pessoas em time, né? Então eu trabalhei com um consultor, a gente foi fazendo essa modelagem e dali saiu um serviço, e um serviço que se mostrou extremamente viável e importante para a instituição, porque por ser um serviço de alta complexidade, ele também trouxe visibilidade e necessidade de pacientes mais críticos virem ao hospital. Então eu abri, na realidade foi o primeiro serviço ambulatorial do Moinhos naquela época, que foi no ano de 2002, em maio de 2002 isso. Né? Nesses dias eu estava relembrando a minha trajetória até... Gente, 2002 parece, não, faz pouco tempo, mas Não, a gente está em 2026. Isso, então é bacana a gente olhar que a gente vai deixando os legados. E isso tudo sendo enfermeira, não tendo um cargo de gestão, nada. Então, essa transição, para mim, se deu de uma forma muito natural, né? Então, eu era enfermeira responsável lá pela minha unidade, eu tinha meus 30 pacientes, o meu time de trabalho, o meu grupo de técnicos, mas eu já me relacionava também com outras esferas, né, fazendo projetos, depois me tornando a enfermeira responsável da diálise, e até parece meio romântico isso, mas não é tão romântico assim, porque teve muito trabalho, muita dedicação, né, muita ida ao hospital às 4 da manhã, porque não tinha equipe treinada ainda, né, a gente optou por um modelo de negócio que era um negócio próprio, não terceiro, então foi toda a minha responsabilidade, toda foi formar as pessoas para cuidar desses pacientes. Então, muito plantão sábado, muito plantão domingo, muita ida na madrugada, e aí quando tu cita, né, meu esposo, minhas filhas, tem um pedacinho delas nisso tudo, né, então... Não é nenhuma marca pessoal, leia-se pessoa que está aí, consegue deixar um legado tão forte, tão bonito como o teu, se não tiver um suporte. Isso, então esse suporte familiar, de entender muitas ausências, né, mas de entender também que os momentos que a gente estava juntos eram extremamente importantes, faz a diferença, né, então a gente se sentir suportada, se sentir que tem esse espaço, né, e talvez essa seja uma das questões hoje que muitas mulheres enfrentam, né, de não terem este suporte para o seu crescimento, porque, né, no meio disso tudo, especialização, outra especialização, mestrado, enfim, tudo consome horas, né, da vida da gente, e de algum lugar a gente vai, o dia só tem 24 horas, entre trabalhar, estudar, a gente vai roubando as horas de alguém, né, e normalmente é da família que a gente rouba mais. Então, já peço desculpas antecipadas aí pro meu esposo, para minhas filhas, minhas horas de ausência em casa. Mas eu tenho certeza que as horas de ausência também serviram como um presente de vida e de ensinamento, porque as gurias também hoje fazem o que gostam, batalham pelos seus objetivos, então isso também é exemplo, né, às vezes eu vejo lá em casa, um final de semana, domingo, que eu gosto às vezes quando o domingo tá quietinho lá estudar, ir pro computador pensar,
A Kátia que até fala, quando eu mando mensagem pra ela no domingo, ela já sabe que eu tô criando alguma coisa. E às vezes o Vicente diz, mãe, por que tu tá trabalhando, hoje é sábado, porque ele associa que sábado e domingo são os dias mais felizes da vida dele, porque ele não tem escola, né? Mas aí eu sempre deixo falar, filho, eu tô fazendo isso também porque eu gosto. Porque se vê a pessoa, o pai, a mãe trabalhando, mas feliz com isso, também é um exemplo que tu tá passando, né? Eu acho que a vida e a nossa vida tem que ser feliz, né? Então, a gente tem que fazer o que gosta, porque a vida já é complexa, né? Então, poder hoje, né, escolher onde eu trabalho, escolher a minha profissão e escolher a forma que eu faço isso, para mim é muito prazeroso. Não vou dizer que é fácil, né? Porque todos nós temos o nosso dia a dia, que ele é complexo, ele é cheio de tomadas de decisão que são complexas, mas no final disso tudo tem que valer a pena, né? E quando eu olho, né, que a gente estava falando em legado, hoje eu olho e eu vejo um legado da transformação que veio, né, comigo na liderança, mas com muito trabalho de equipe, né? Então eu falei aqui da minha família, mas para eu estar aqui, eu acho que muitas outras pessoas acreditaram, né, Melissa, que eu tinha capacidade e também ajudaram. Acho que essa é uma outra questão, né? A gente não chega sozinho em algum lugar. Então, quando a gente precisa, acho que o líder desenha o ponto de partida e o ponto de chegada, né? E esse envolvimento do time no como, né? E o time tem que estar junto, acreditar que isso é possível, que isso vai fazer a diferença, é que torna essa jornada tão bacana, né? Então a gente hoje, a gente está aí numa jornada que se chama Jornada Magnet, que é a certificação da Associação Americana de Enfermagem, que é uma designação que menos de 700 hospitais no mundo têm, então assim, é realmente uma certificação muito importante para a enfermagem. A gente agora em janeiro recebeu a visita dos appraisers americanos, estamos aí prontos para receber se vamos ser certificados ou não. Nossa. Vai ser maravilhoso se formos, mas a jornada disso, que levou 12 anos de preparação, da forma como entregar esse resultado, porque tudo é medido com indicadores, né? Então, a gente pensar onde vamos chegar, conseguir desenhar como que vamos monitorar, né, para mostrar o que realmente estamos entregando. Como é que eu entrego o valor? Eu tenho que ter indicadores, métricas para mostrar esses resultados, porque senão nada se sustenta. E muita organização, né? E isso, organização, método, né? Então, o método. Então, conseguir fazer essa transformação, acho que essa é uma transformação dessa jornada, que é sair da gente fazendo o cuidado ou liderando aquele pequeno núcleo, pensar e mostrar ao longo do tempo que esses resultados podem ser expandidos por uma instituição e criar um método para que isso fique realmente dentro da rotina, dos protocolos da instituição e que virem a cultura organizacional, né? Então hoje, quando eu penso, quem é a Vânia? Era uma das superintendente. Então, era uma próxima pergunta que eu queria te saber. A marca pessoal Vânia, a pessoa Vânia. Quem é a Vânia como superintendente dentro do Moinhos? Hoje quem eu sou, né? Na assistência eu sou a pessoa que, né, obviamente estou à frente pensando, junto com os demais colegas superintendentes, e obviamente sob a orientação de um CEO e de um conselho, né, que tem todo um desenho do nosso planejamento estratégico, mas a responsabilidade de desdobrar, né, de construir o planejamento estratégico e desdobrar ele no dia a dia é minha, no cuidado, né? Então, na área assistencial, esse desdobramento, e ele tem que ter muito, né, fazer essa transformação do estratégico para o tático, é esse o meu papel, né? E fazer o engajamento das equipes para entender a importância disso no dia a dia. Como é que isso que está lá desenhado na estratégia se transforma num cuidado à beira-leito.
né? E aí entram os modelos de como vão fazer a entrega, que a gente faz, né? Hoje nós estamos na enfermagem, por exemplo, no nosso quarto planejamento estratégico da enfermagem. Nós temos o planejamento estratégico da enfermagem, o modelo de entrega, assim como tem o da nutrição, assim como tem o da fisioterapia e da psicologia. E tudo isso, né, só vai fazer sentido se ele vai agregar valor lá na ponta para o paciente. E como é que eu meço isso? Por indicadores. Então esse é o desenho que está lá. E acabei não comentando, desde 2021, final de 21, então eu estou também à frente da educação, onde lá atrás, né, eu participei da criação da faculdade, porque eu tinha um problema, eu não tinha, né, os profissionais que chegavam, os enfermeiros que chegavam, eu entendia que eles não tinham uma formação completa como deveriam ter, e nós desenhamos um projeto de criar a faculdade. O hospital já tinha pós-graduação na área da saúde desde 2000, desde o ano 2000, e a gente propôs criar a abertura da faculdade para ter um curso de enfermagem. O Hospital Moinhos de Vento, desde a sua fundação, tem o curso técnico em enfermagem. Né? Foi o primeiro do estado do Rio Grande do Sul a ser oficialmente, né, reconhecido. Então, temos sempre, desde o nosso início da história, a educação também na nossa trajetória. Mas criar, então, formalmente a faculdade era um desejo meu. E que depois, então, virei a ser a superintendente também da educação. E é um prazer, assim, poder pensar também hoje nesse círculo completo. Eu tenho que formar o profissional que eu quero contratar. Olha só. Então, é bacana, né? Então, poder fazer essa conexão entre assistência, educação e pesquisa faz todo sentido. Então, hoje nós estamos na faculdade com mais de 1.500 alunos, e agora, dia 30 de março, começando a nossa primeira turma de medicina, né, que é um orgulho ter podido também, aí, junto com o coordenador médico, criar, né, e subsidiar toda a criação de um curso de medicina dentro da Faculdade de Ciências da Saúde Moinhos de Vento. Ah, parabéns. É bacana, né? É bacana a gente poder também ir moldando os futuros profissionais, né? E quem está na assistência, eu acho que consegue, né, entender quem que a gente precisa formar. Né? Obviamente, nós vamos, né, o nosso profissional não é formado para o Moinhos, ele é formado para um sistema de saúde. Né? E um sistema de saúde moderno, porque hoje a gente está numa era de muita inovação. Então, pelo que eu acompanho, você já tem essa visão também desses cursos trazerem as inovações, a inteligência artificial, que a gente fala tanto, que eu comecei aqui falando de ti. Então, também tem que ter esse olhar. Isso, então eu acho que a gente tem uma posição privilegiada de poder formar, porque a gente pode formar, então, para o Sistema Único de Saúde, desde a atenção básica, mas também sempre com as tecnologias, com a inovação acoplada, porque nós temos um hospital, sim, com os recursos tecnológicos de inovação à disposição. Então, hoje nós somos a opção, né, a primeira opção de muitas residências médicas, né, onde a gente captura as primeiras posições aprovadas nas residências para virem fazer a residência conosco, porque nós temos, além das tecnologias disponíveis no Sistema Único de Saúde, enfim, nós temos tecnologias adicionais. Então, para uma formação completa para o profissional. E quando a gente olha a nível Brasil, nós hoje formamos para todo o Brasil. Né? Hoje nós temos um projeto, por exemplo, de formação de preceptores para residência multiprofissional e para residência médica, de mais de 5.000 preceptores, ele é para todo o Brasil. Né? E está saindo aqui da nossa cidade, da nossa faculdade, do nosso hospital. Então é um orgulho, né? A gente conseguir organizar tudo isso. Orgulho, eu imagino tu poder ter acompanhado todo esse crescimento dentro do hospital e colocando, que é importante, de novo, quando a gente está falando de marca, a cada ação que tu relatou aqui, tu sempre traduziu o teu propósito, né? Então, tu teve esse objetivo. E sempre buscando, aqui, todos os convidados que eu tenho conversado, quando contam da sua trajetória, trazem a marca, não existe como não
como fortalecer essa marca sem conhecimento e busca por mais informações, que é outro pilar que tu trouxe aqui de ti. E essa mente inquieta, né? E quando tu falou, eu meio sem noção fui lá falar com a superintendência, tem que ter um pouco de coragem também pra gente avançar, fazer o legado acontecer. Eu vou chamar essa coragem de atitude. Ótima, nossa, eu vou chamar fantástico. de atitude. Porque o conhecimento, ele te fortalece. Então, o conhecimento, ele é básico, né? Então, principalmente na nossa área da saúde, o conhecimento, ele é básico. É ele que vai te posicionar como Ele não é profissional. alternativa de ter ou não. Ele é básico, tem que ser. A gente sabe que para fazer, né, o raciocínio clínico, o conhecimento e o conhecimento atualizado, até porque a pesquisa está lá acontecendo o tempo todo. Então, capacidade de raciocínio também, né? Isso, o raciocínio clínico, a observação, a acurácia dos nossos sentidos, então, e a escuta, né? A escuta, a sensibilidade. Então, a gente não pode abrir mão disso nunca. Então, esse conhecimento com as habilidades e aí a atitude, ela que faz a diferenciação, porque a gente vê profissionais maravilhosos, com conhecimento, mas muitas vezes com falta da atitude. Faz muito sentido. E tudo isso, né, eu acho que assim, eu tenho estudado muito o valor em saúde, que é uma preocupação minha, do valor. E o valor em saúde, o que é? Né? É a qualidade, a segurança, né? Sempre levando em conta a pertinência, porque senão a pertinência daquele cuidado, essa equação não vai existir, e obviamente a que preço eu vou prestar esse cuidado. Então tem um custo, porque os recursos eles são finitos. Então essa responsabilidade, né, essa fórmula, ela está sempre na minha cabeça, né? Então isso aqui vai agregar valor ou não? Por que eu estou fazendo isso? E se tem uma frase que me marcou assim ao longo da trajetória, é dizer assim, quando eu pergunto, por que tu faz isso desse jeito? Porque sempre foi assim. Essa é a frase proibida para mim, essa é pisar no meu carro, porque falou, né, o raciocínio, então o raciocínio crítico sobre a minha ação, ela precisa existir o tempo inteiro, até porque a gente vai se sobrecarregando, né, Melissa, ao longo do tempo, até agora com a tecnologia da informação, com inteligência artificial, então a minha crítica a todo esse sistema parece que a gente vai sempre só agregando e a gente esquece de tirar o que não faz mais sentido. Então esse é um convite que eu faço, vamos pensar, isso aqui está fazendo sentido ou isso aqui não faz mais sentido? Então vamos tirar, até porque, de novo, os recursos são finitos, nosso tempo é o nosso bem mais precioso, então esse foco que eu preciso ter, pensar naquilo que realmente vai fazer a diferença, é isso que eu tenho que potencializar, e tiro o que não faz, né, mais sentido. E eu acho que nossa sociedade, nosso dia a dia, está carregado de coisas que não fazem sentido, né, que a gente fica... Porque sempre fez, porque tá sempre assim, porque era um rito que não faz nem sentido. E essa é uma coisa que me provoca muito. Vamos parar, vamos pensar, tá bom, vamos redesenhar o processo aqui? Aí eu sou muito processual, que essa é uma das coisas que nem sempre no profissional da saúde, eu acho que isso para mim tá muito forte, né, quer dizer, para tudo, vamos desenhar, como é que é o processo? Vamos recordar lá, desenha de novo o fluxo. Podemos cortar aqui, podemos cortar ali, uma coisa que era de 20 etapas, tu pode fazer em 5 e entregar o mesmo resultado. Fantástico. Esse pensamento me guia muito, né? E tu sempre foi assim? Sempre, eu fui muito analítica, sempre, né? Eu sou uma enfermeira que adora matemática, deve ter alguma coisa errada. A gente precisa saber matemática para diluir medicamento, mas eu amo matemática, então acho que eu sempre tive um olhar assim processual, né? Fluxos, processos, rotinas. E é uma fórmula perfeita, esse teu cuidado associado à matemática. Eu tenho uma outra coisa que eu sempre digo no hospital, né? Se eu não pensar com o coração, não tem razão de eu existir, porque a gente tem o CFO, né? Tem todas as pessoas aí administrativas que tem que pensar,
mas eu tenho que defender com o meu coração também. Então nunca tiro a emoção disso tudo, né? E sofro, porque eu sou enfermeira, né? Então Sim. eu gosto muito, né, fico pensando muito na comunicação assertiva também. A Kátia fala muito disso, né? Então eu gosto muito de pensar assim, né? Tu vai ouvir com o coração, tu tem que racionalizar com a mente e devolver pro outro com o coração. Heart, mind, heart. Muito bom. É. E tem tudo a ver com a próxima pergunta que eu tinha preparado aqui, que é assim, ó. Em ambientes hospitalares que exigem firmeza decisória, mas ao mesmo tempo a humanidade. Uhum. E como tu construiu essa marca pessoal que sustém tua autoridade, porque a tua marca, ela tem muita autoridade. Mas ao mesmo tempo, tu tem essa acessibilidade, claro, porque tu acabou de falar essa tua forma de lidar, né? Coração, Uhum. mente, coração. Então tu consegue equilibrar muito bem a autoridade, mas o acolhimento. Fala como tu consegue fazer isso. Porque quem tá nos ouvindo aqui, nos assistindo, tá aqui porque tem uma marca, quer gerenciar uma marca pessoal. E muitos do que eu acompanho precisam exatamente isso. Lidar com transmitir autoridade e lidar também em acolher e transmitir essa humanidade. Como é que tu faz isso? Eu acho que ao longo do tempo, né, eu fui também me lapidando e aprendendo isso. Primeira coisa é, eu preciso entregar resultado. Seja o resultado como enfermeira, à beira-leito, seja como depois coordenadora de área, seja como superintendente. Então, para eu ter o meu reconhecimento profissional, eu preciso entregar resultado. E aí cada um tem que pensar como vai entregar o seu resultado. Eu tenho que entender a estratégia da instituição, do meu setor, da minha área, e eu preciso desenhar e conseguir demonstrar os resultados. Hoje, né, os resultados, eles estão muito palpáveis na assistência, porque a gente foi desenhando os nossos indicadores que demonstram, né, cada área nossa é importante. Então, a parte técnica, a parte da satisfação do paciente, né, o nosso rigor da técnica, o rigor com o cuidado com o cliente, estão muito claros. Ah, Vani, como é que tu faz isso e consegue não perder a leveza, a humanidade? É o exercício da empatia, né? É um exercício importante de como eu vou me relacionar. E isso, acho que eu sempre mantive uma coisa muito colada com o pé lá no chão de fábrica, como se fala, lá onde tudo acontece. Então eu hoje preservo, né, na minha agenda horários para ir nas áreas. E isso me alimenta, assim, me retroalimenta. E ao mesmo tempo, quando eu chego, eu não chego com um tom policialesco, porque as pessoas podem chegar, como é que isso, como é que aquilo, me mostra isso. Que Não, acontece, né? eu chego lá e eu aprendi isso, né, nós somos afiliados à Johns Hopkins International, e eu aprendi uma pergunta fantástica com uma pessoa extremamente inspiradora, que era a Chief Nursing Officer, a CNO deles, a Karen Heller, e eu chego e pergunto, o que vocês têm neste setor que vocês se orgulham? Vocês podem me contar? E cada área, mesmo a gente trabalhando de forma tão protocolar, tão rotinizada, cada área tem uma coisa maravilhosa para contar, porque cada área, como tem uma especialidade, customiza. E eles têm histórias lindas ou formas que eles criaram, além do que é o técnico que eles têm que executar, a forma de se comunicar. Eu vou te contar um projeto que a gente tem, por exemplo, na área da pediatria da oncologia. Imagina uma criança com diagnóstico de câncer. Então, para a criança, para a família, então uma série de processos, procedimentos. Então, tem um projeto que a gente chama de Projeto Naninhas, onde voluntários costuram bonecas de pano, e cada criança que vai iniciar o tratamento, ela recebe essa boneca, esse boneco, e tudo o que vai acontecer nela também é feito naquele boneco.
Então, se vai ser posto um catéter, se vai ter o curativo, se vai ter uma punção, tudo vai acontecer e ser demonstrado naquela boneca que é dela. E aquilo cria uma conexão e um elo e uma facilitação com aquela criança que é maravilhoso. E isso nasceu lá da ponta. Então, a gente não pode querer ter um hospital de cima a baixo, com a mesma rotina, com os mesmos protocolos. Os protocolos são claros, as rotinas são claras, mas essa criatividade, ela tem que poder existir. Então, isso foi um fator importantíssimo para mim quando eu fui para Hopkins. Eu fiz um curso de liderança lá, quando eu entendi que eu deveria estimular isso. Não atribuir que tudo, não, este ano nós vamos trabalhar X coisa no hospital, de A a Z. Não, isso não existe. Assim eu perco as pessoas, assim eu perco a motivação e o engajamento. Então, poder dar esta liberdade na ponta é maravilhoso. E aí eu passo nos LACEO 200 áreas que a gente tem diferentes no hospital, cada um tem uma coisa diferente e bacana para contar. Que criou um processo tal, que está preocupado com a higiene do sono na terapia intensiva adulto. Qual é a grande questão? Terapia intensiva, luz 24 horas, procedimentos invasivos de urgência. Mas isso não precisa ser para todos. Eu posso ter uma rotina assim de preservar o sono para ter o ritmo circadiano preservado, e tem estudos que demonstram o quanto que isso beneficia a recuperação do paciente. Até pela questão hormonal, né? Sim. Do paciente. Então, porque eu não preciso picar o paciente às 4 da manhã para a rotina de laboratório, para o médico chegar às 8 está pronto. Eu posso negociar isso. Então, isso é medicina de precisão. Isso é a gente conseguir pensar em entregar um cuidado diferente. Então, essa é a nossa função hoje. Né? E tu falando, é justamente o que tu contou antes. Vou olhar para esse processo, faz sentido, o que pode ser mudado, o que eu posso fazer diferente que agregue valor. Que no final vai dar o mesmo resultado e tu vai facilitar. E o hospital é uma das estruturas mais complexas que existe. Né? Então, a gente conseguir pensar isso é um equilíbrio que não é fácil, né? Porque eu garanti que existem rotinas e protocolos que não sejam quebrados, mas ao mesmo tempo ter essa humanização e essa particularidade do cuidado de cada um, que cada um é importante. Cada um é importante nesse processo. Que é a percepção. Isso. Essa sensibilidade que a gente não pode perder. Se você chegou até aqui, nessa nossa conversa, pode me seguir lá no Instagram, que é o @melcamassola. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode chamar no direct. E também se inscreve no canal do YouTube para acompanhar os próximos episódios e também aqui no Spotify, seguir os próximos episódios. E nos encaminhando já para o final, para nossa conversa boa, mas a gente sempre tem um limite de tempo, eu vou te fazer uma pergunta também para ajudar quem está nos vendo, nos ouvindo e tem uma carreira de liderança, de cuidado com paciente, com pessoas, né? E que quer reforçar a sua marca pessoal, deixar um legado tão importante quanto o teu. Vânia, se tu tivesse agora, nesse momento, começar a tua trajetória em gestão hospitalar, em cuidado, qual a tua decisão estratégica para os próximos 90 dias? É ótimo essa tua provocação, né? Eu acho que a questão da gente ter um plano, né? Quando a gente assume uma nova função, uma nova área, precisa ter resultados de curto, médio e longo prazos decididos. Então, eu, quando assumi, por exemplo, a área de educação, a primeira questão é o conhecer os resultados e os processos da área para tomar as decisões assertivas e um posicionamento rápido, até porque as equipes que estão abaixo, elas esperam um direcionamento, mudanças rápidas, né? E depois a gente vai fazendo toda a questão do novo planejamento e, enfim, conseguindo fazer toda essa mudança.
hoje, quando tu me pergunta no contexto de hospital, qual seria a maior decisão? Acho que hoje a gente enfrenta uma questão importante em relação à força de trabalho, né? Hoje nós temos taxas altas de turnover e de absenteísmo. Então, minha primeira decisão seria cuidar de quem cuida. Né? Cuidar de quem cuida para que as pessoas estejam bem para cuidar do outro. Então, ter um programa, e agora, né, temos a NR1 para cuidar a questão da segurança psicológica, de todo esse bem-estar. Então, primeira coisa, primeiro foco seria entender como é que está a minha equipe. O que eu preciso fortalecer a minha equipe, né, para reduzir, por exemplo, as taxas de turnover na área assistencial, na área de saúde em geral no Brasil, gira em torno de 20%, ou seja, cada 5 anos eu troco toda a minha equipe. Nossa. E isso leva a riscos assistenciais importantes. Então, focar nisso, né, nas taxas de turnover e no bem-estar da equipe, né, para a gente ter programas de bem-estar, de fortalecimento, porque o mundo tá difícil, né, não só dentro das instituições, mas principalmente a nível de família, da sociedade. Então, apoiar essas pessoas todas para que elas possam ter, né, uma jornada de trabalho, que elas realmente se sintam bem, se sintam confortáveis, felizes em estar lá. Fantástico. E agora, para a gente encerrar minha pergunta da hora da lagosta. A lagosta é um bichinho que cresce, mas a casca não cresce com ele. Então, o que acontece? Ela perde a casca, mas ela fica suscetível, fica vulnerável ao ambiente e ela precisa se retirar para construir essa nova casca. E com a casca nova, depois ela sai. Isso tem muito a ver com o que a gente vive. Nós temos as horas de lagosta, que é aquele momento que tu precisa repensar o que está acontecendo, talvez introspectar, se recolher para trocar casca. Vânia, dentro de toda essa tua trajetória, me conta uma hora da lagosta. Nossa, tem muitas. Por isso que eu disse uma. Mas acho que uma que foi a que me fez refletir muito e que vale a pena ser compartilhado, porque normalmente, né, assim, de novo, a gente romantiza, né, quem já chegou em uma posição de direção, de liderança, mas o dia a dia ele realmente não é fácil e nós temos, né, acertos e erros. E eu vou compartilhar contigo uma situação onde eu fiz um projeto junto com o meu CEO da terceirização da produção de alimentos. Nós produzimos hoje 5.000 refeições por dia, ou seja, eu sei fazer um grande evento todos os dias. Nossa, 5.000 pratos de comida. As pessoas acham que assim... Realmente, hospital é algo muito complexo. Nossa, né? Saí do meu jejum, o médico prescreveu dieta, como é que não chegou aqui agora? Cadê minha bolachinha? Cadê minha bolachinha? Cadê meu café quente com a minha torradinha, né? Meu ovinho mexido. E eu estou então à frente também da produção de alimentos do hospital e a gente estudou a terceirização, até porque os resultados que eu estava tendo de satisfação, de absenteísmo, não estavam de acordo com o que eu esperava. E uma das questões era fazer uma terceirização para ter uma empresa especializada atuando neste ramo, que é muito complexo. A alimentação é uma coisa muito complexa. A alimentação na área hospitalar, então desdobrar em tipos de dieta para patologias diferentes é mais complexo ainda. E fizemos um projeto, né, envolvi várias áreas, área de compras, controladoria, estudamos a área de nutrição, estudamos tudo isso, achamos um fornecedor a nível mundial, né, fizemos um plano de negócio com eles e implementamos. Dia 6 de agosto. No dia 6 de agosto, uma quinta-feira, eu pensei, nossa, Vânia, você foi muito... Poderia ter feito isso muito antes, né? Por que você relutou tanto num projeto, né? Devia ter feito muito antes. Isso foi uma quinta-feira.
Sexta-feira, às 8 da noite, me ligaram que as jantas não estavam prontas, os pacientes às 11 da noite estavam recebendo comida. Meu Deus. Imagina o que aconteceu, né? Um caos na instituição. Um caos. Meu telefone não parava de tocar. Então, tudo aquilo que tinha sido planejado, prometido, desenhado, a empresa não conseguiu entregar e se perdeu nas primeiras 24 horas. Foi do 8 a 80 na mesma semana. Fui do 8 ao 8. 80 é... E, bom, eu era a liderança, eu que tinha tomado essa decisão, tinha compartilhado com a equipe, enfim, mas eu era responsável do processo. Então, acho que essa é a questão. Aí, o líder tem que estar à frente. Se eu tomei essa decisão, eu vou ter que estar lá para sustentar e tomar a próxima decisão. No sábado, às 4 da manhã, eu estava dentro do hospital, na cozinha, e tomando as decisões que a empresa não conseguia tomar. O que foi surpreendente naquele momento, foi até agora me arrepia, é que antes das 5 horas, já tinha rodado a minha foto, aí sim já tinha celular, Sim. nos grupos dos coordenadores, dos supervisores, dos gerentes, às 5 da manhã, todas as minhas lideranças, num sábado de manhã, estavam comigo dentro da cozinha. E a gente tomou conta, a gente desenhou quem ia ajudar e a liderar a área da sopa, quem ia liderar isso, quem ia liderar aquilo. Fantástico. E a gente tomou a cozinha pra gente de volta. Começou a comandar aquela equipe, porque eles não estavam conseguindo liderar. As lideranças instituídas por eles não estavam liderando. E a gente liderou. E tomou decisões que, inclusive, até hoje eu mantenho, porque eu tive coragem que eu não tive de mudar algum processo lá. Na urgência eu tive que tomar e se mostraram corretos. Então, a gente mudou vários processos, a gente retomou. Foram 6 meses para a gente tomar a decisão de desterceirizar novamente ou não. E aí sim, com fatos e dados diários, reportes diários, bom, foi meu foco por 6 meses. E aí, obviamente, né, com reunião de conselho, reunião de CEO, a gente tomou a decisão de desterceirizar, desterceirizamos, quebramos o contrato com a empresa, sem prejuízo financeiro para a instituição, né, e era meu nome que estava lá, eu que tinha feito aquilo, e em 6 meses eu retomei, e redesenhei a operação toda, e muito melhor. Hoje a gente tem uma satisfação com a alimentação, aí de mais de 80%, né, uma satisfação, nós temos um refeitório próprio dos nossos colaboradores, aí em torno de 90% de satisfação com a alimentação do restaurante dos colaboradores. Então é um projeto que foi muito hora da lagosta mesmo, foi parar, dizer não, se eu errei, eu vou recuar, mas quem vai estar lá sou eu que vou ter que arcar com o que eu tomei a decisão. Né? E o que mais me impactou naquele momento foi o meu time. O meu time não me deixou sozinha. Né? E aí eu vi que eu tinha um time que realmente não me abandonava, que acreditava em mim e que fez a diferença. E a gente sustentou essa operação. Sempre tinha alguém das nossas lideranças que não tinha nada a ver com produção de alimentos lá dentro para que a gente pudesse também dormir, né? E estar lá no outro dia, enfim. Então, a gente por 6 meses não abandonou aquela operação. Ela não ficou perfeita, né? Mas ela sustentou o hospital minimamente. Eu cheguei a colocar meu crachá à disposição do conselho do CEO, porque foi muito crítico, né? Foi um erro estratégico. Mas aí vem de novo a confiança do profissional. Então, eu tinha uma trajetória de muitos acertos, muitas decisões assertivas que me sustentaram e viram que foi um projeto realmente onde, por mais que a gente tivesse feito a seleção do fornecedor, tivesse organizado para dar 100% certo, deu 100% errado. Né? E reconhecer que a gente é humano, que a gente vai falhar, é muito importante, né? E ter equipe, né? Ter quem está contigo nessa hora, né? E que não vai te abandonar, que vai te dar a mão e dizer, tá, nós vamos sair junto disso. E que interessante, agora eu fiquei pensando, nem sempre a hora da lagosta, a lagosta precisa se introspectar sozinha e ficar isolada. Não, nesse momento, se eu tivesse me isolado, eu
não teria tido comida para os pacientes. E fica o ensinamento, a gente pode ter companhia e suporte na hora da lagosta. Isso, até porque com uma operação tão grande era impossível de eu fazer isso. E acho que essa é uma coisa importante, né? Nesses momentos de crise, de trocar ali, né? A lagosta tá trocando a sua carapuça. Casca, enfim. Enfim, o que a gente precisa é ter muita calma, né? Aí é a hora que mais você precisa ser assertivo e manter a calma sob a pressão. Comunicar adequadamente, né? Ter uma comunicação transparente, ser assertivo e desenhar os passos, né? Aí é mais ainda, né, o foco na segurança, na entrega que tem que acontecer, esquece todos os frufrus ao redor e foca ali e vai reconstruindo, né? E foi um projeto assim que aí depois mostrou quanto que a gente realmente consegue buscar de volta com o time. Foi muito bom. E o bom. Fortalecimento, né? A gente saiu muito mais forte e melhor. Exato. Né? E hoje ninguém quer falar de terceirização. Quando volta, não. A gente já passou por isso. Mas é encantador, assim, a gente olhar para trás e olhar que as pessoas estiveram junto, né? Eu quando olho isso, obviamente, nesses 6 meses foram meses muito difíceis para mim. Né, no dia a dia, porque além de tudo tinha que acontecer, o resto da operação tinha uma cozinha em crise. E a gente conseguiu sustentar. E o hospital não estava parado. Toda a parte da assistência continuava liderando. Estava tudo lotado, tudo acontecendo, e conseguir naquele momento, então, ter esse olhar, né, conseguir dizer, não, vamos lá, vamos desenhar de novo, step by step, como é que vai ser agora, nessa crise, ter a calma, né, e acho que aí a liderança tem que ser a pessoa que vai comunicar, né, e dizer o que nós vamos fazer. Bom, agora nós vamos fazer isso após amanhã. Quem conhece os Palminhos de Vento, uma das grandes mudanças era que o jantar do acompanhante, por exemplo, era servido nos quartos. Hoje são 500 pacientes, ou seja, 500 acompanhantes. E naquela crise a gente tomou uma decisão que eu acho que beneficiou demais o familiar. Bom, de hoje em diante a janta vai ser no bistrô. Então a gente tem o serviço da janta no bistrô. E que mostrou que é um momento que também o familiar pode descer, ver aquele boss, que tem um momento também para ele se recarregar, para poder cuidar bem, tem uma noite pela frente, com o paciente, enfim. Então, por isso que eu digo, a gente toma decisões e que se mostram que antes a gente tinha talvez um pouquinho de medo, será que vai dar certo, não vai dar certo, né? A gente testa, na crise, vê que dá certo, implementa. A crise gera oportunidade. A crise é a que mais gera oportunidade. Exatamente. Ai, fantástico, Vânia. Bom, muito obrigada por esse tempo aqui conosco. Encerramos mais um episódio e com certeza aqui nós temos um aprendizado que é como uma marca pessoal tão forte assim como a da Vânia, hoje tem um legado tão importante, tão bonito, que é trazer um propósito, não deixar de lado os próprios valores, ter essa curiosidade que a gente ganha lá na infância e às vezes ela é perdida. E saber que dentro dessa trajetória, como tu falou, não dá para ser romântico em 100% da trajetória, a gente vai ter problemas, a gente vai ter horas de lagosta, trabalhar em equipe é muito importante, porque nesses momentos a equipe tem esse suporte, e ouvir o coração, né? Para que as pessoas também entendam que essa marca ela traz autoridade na sua área de conhecimento, na sua capacidade de liderança, mas acolhe. Chegamos ao final, não esqueça de se inscrever no canal do YouTube para acompanhar os próximos episódios, lembrando que elegante é quem tem conhecimento. Até a próxima!